Eu quero levá-los à leitura do Salmo 23, versículo de número 4. Vou pedir que você me acompanhe em sua Bíblia a leitura desse versículo. Salmo 23. O verso 4. Para algumas pessoas, o Salmo 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia. Para outros é o segundo, perde para o 91. Né? Eu entendo que depende muito da compreensão teológica da pessoa. 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, o novo comentário da Bíblia, nas suas páginas sobre a introdução aos Salmos, diz que o conceito dominante neste Salmo 23 é o de Deus na qualidade de condutor e de protetor através das vicissitudes da vida. Palavra bonitinha que eu espero que você jamais coloque na sua filha. Nunca chame de vicissitude, por favor. Mas o que é uma vicissitude? Entende-se vicissitude como uma consequência de transformações ou uma mudança. São eventos inesperados, sejam adversidades ou contrariedades, que mudam ou que transformam uma trajetória. Vicissitude é também uma mudança de circunstância, uma surpresa que muda, que altera, que transforma o rumo das coisas para favorável ou para desfavorável. E tem como alguns sinônimos. Contratempo é uma vicissitude, ou é sinônimo de vicissitude. Inconstância, também, outro sinônimo. Eventualidade, alteração. Tudo isso envolve vicissitude. Uma das vicissitudes, ou uma das mudanças, ou uma das transformações que nós notamos neste Salmo 23, é quando Davi inicia sua mensagem afirmando que Deus é o seu pastor, ou Deus é o seu condutor, o seu protetor, o seu cuidador, o seu provedor. E aí, como pastor para Davi, Deus no verso 2 faz com que ele, Davi, como uma ovelha cuidada, repouse ou descanse em pastos verdejantes, ou no hebraico, pastos de capim macio e novo, que evidentemente também é um lugar de alimento, de nutrição, de sustento. Aliás, dizem os especialistas em ovelhas que uma ovelha nunca se deita até que ela esteja satisfeita. Davi diz que Deus, como seu pastor, o leva às águas de descanso, ou no hebraico, águas tranquilas. E aí, ele refrigera, verso 3, ou ele restaura a sua alma. Queridos, esse quadro de calmaria, de sossego, de tranquilidade que Davi descreve, que acontece com ele, como ovelha, sendo conduzida, sendo guiada, sendo orientada, sendo protegida, sendo provida pelo pastor que é Deus. É envolvido, então esse quadro é envolvido, quadro de calmaria, de sossego, de tranquilidade, ele é envolvido por uma vicissitude, ou por uma mudança, por uma transformação na vida dele. Olhem para o verso 4, que é o que nós lemos para começar a nossa exposição de hoje. Vejam, ainda que Deus haja como seu pastor, Davi vê a introdução de dois elementos que
mesmo típicos do pastor, e ele, como pastor, sabia disso, a vara ou o bordão e o cajado, são tidos como instrumentos de disciplina e de correção, também de proteção, de apoio, de condução. Mas no sermão de hoje, eu quero observar com vocês essa vicissitude ou essa mudança na vida. Vejam, Davi é uma ovelha prefigurando ou simbolizando nós como ovelhas. Tem Deus como seu pastor, como nós também o temos. Davi, como ovelha, é guiado pelo pastor, que é Deus, a um lugar onde ele tem alimento, onde ele tem proteção, onde ele tem nutrição, onde ele descansa, onde ele tem sossego, onde ele tem tranquilidade. Isso está nos versículos 1, 2 e 3. Mas no verso 4, há uma vicissitude. Veja, Davi sai dos pastos verdejantes, verso 2. Sai das águas tranquilas de descanso, verso 2. Em que a sua alma desfruta de refrigério e é restaurada, verso 3. Um lugar de sossego, um lugar de calmaria, de tranquilidade, um lugar de renovação, de cuidado, de proteção. E ele vai, ou ele anda, pelo vale da sombra da morte. Ou um local, uma situação de escuridão, uma escuridão profunda. O vale da sombra da morte em hebraico diz isso. Escuridão profunda e mortal. Onde o mal ou qualquer tipo de dano ou perigo possa lhe sobrevir. Vejam, não é o pastor quem conduz a ovelha ao vale da sombra da morte. O pastor conduz a ovelha a pastos verdejantes, a águas tranquilas de refrigério. Mas é a própria ovelha que vai para lá. É Davi. Por isso ele diz assim: ainda que eu, ovelha, ande pelo vale da sombra da morte. A ovelha, que às vezes, rebelde ou distraidamente, se afasta do pastor, ela vai, ela anda pelo vale da sombra da morte. E o pastor, como um cuidador, como um protetor da ovelha, a resgata, mas para isso ele se utiliza dos dois instrumentos de disciplinas que são introduzidos no verso 3. A vara, que é um pedaço de pau pequeno, e o cajado, que é um pedaço de pau maior, em que na extremidade superior ele tem uma situação recurvada em forma de gancho ou de um semicírculo, que é justamente para poder permitir ao pastor que puxe a ovelha para si, porque a ovelha desgarrou. Ela foi andar lá no Vale da Sombra da Morte. Ele a levou para o capim macio e gostoso, lugar de alimentação, lugar de sossego, águas tranquilas, águas de refrigério. A ovelha foi para o Vale da Sombra da Morte. Então vejam, na frase, a tua vara e o teu cajado me consolam, nós temos reconhecidamente instrumentos de uso do pastor para proteção da ovelha, para apoio dela, mas também para correção e disciplina, que uma vez utilizados pelo pastor na ovelha, provocam uma certa dose, ainda que mínima, mas provocam uma certa dose de dor, de desconforto e até de um certo sofrimento. São também instrumentos de consolo. Por isso Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vejam, sobre essa ideia de que a vara e o cajado do pastor, ainda que instrumentos de apoio e proteção, são também, igualmente, instrumentos de correção e disciplina que geram, que provocam, quando aplicados pelo pastor nas ovelhas, ainda que minimamente, uma certa dose de dor, uma certa dose de desconforto, uma certa dose de sofrimento. Alguém pode perguntar alguma coisa mais ou menos parecida como o seguinte: mas será possível
que a disciplina e o sofrimento me tragam consolo, porque o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O que ele está querendo dizer é: quando eu, como ovelha, saio do lugar em que o Senhor me levou para nutrição, para alimento, onde a grama é verdejante, onde a água é tranquila, é de refrigério, é de descanso. Quando eu vou para o vale da sombra da morte, para o pastor me tirar de lá, eu preciso apanhar. Ele diz: a tua vara e o teu cajado, instrumentos de disciplina, quando aplicados em mim, me consolam e me confortam. Outra pergunta que alguém pode fazer é: Deus pode prover-nos lições por meio do sofrimento? Olhando para o Salmo 23, verso 4, nós podemos dizer que sim. Outra pergunta que talvez alguém possa fazer: porventura estarão resplandecentes as situações da minha vida, de modo que, mesmo sendo corrigido pelo pastor, que é Deus, eu me consolo e me conforto quando ele aplica o bordão e a vara sobre mim, o cajado? Deus pode fazer com que o sofrimento e a dor, que, por exemplo, o meu ato de desobediência ou de estar distraído me levou a andar pelo vale da sombra da morte, Deus pode fazer com que a dor e o sofrimento causado por ter ido para lá traga a minha vida, contribua para o bem da minha vida, como diz Romanos 8? A Bíblia diz que sim, é possível. A todas essas interrogações e outras, que muito parecidas com essa possam surgir, a resposta da Bíblia para nós é sempre a mesma: sim. Deus pode usar o sofrimento, Deus pode permitir que a dor nos sirva como instrumentos de consolo e de conforto. E aí a grande pergunta que a gente tem que fazer é: como? Como é que eu posso ter o meu consolo e o meu conforto na dor? Como é que eu posso aprender que o pastor que é Deus, quando usa em mim a vara e o cajado, e ele me puxa, ele me corrige, ele me disciplina, como é que eu posso aprender com isso lições para eu lidar com a dor e o sofrimento? Primeiro, nós podemos aprender que é pelo sofrimento que Deus nos experimenta. Vejam, conta-se uma história de que uma certa pessoa teve a oportunidade de visitar um laboratório, uma grande fábrica. Era um laboratório onde se fabricava aço. E em muitos compartimentos dessa fábrica havia pedaços de aço ou lingotes dele. Esses lingotes tinham sido testados e neles se viam vários algarismos indicativos da resistência daquele lingote. Alguns dos lingotes tinham sido tão torcidos que até se partiram, e neles se via a indicativa da resistência da torção. Outros lingotes tinham sido esticados até se partirem, para lhes conhecer a resistência à tensão. E havia números indicativos dessa resistência. O gerente do laboratório sabia exatamente a resistência às provas de cada lingote de aço. Portanto, o quanto eles poderiam suportar se fossem empregados na construção de qualquer obra, tal como um grande navio, uma ponte. Ele sabia que as provas que foram feitas no laboratório revelavam a resistência de cada uma daquelas peças. Sabem, queridos, às vezes, como ovelhas do pastor que é Deus, ele também nos permite que nós sejamos provados como os lingotes foram. Deus quer que nós sejamos como pedaços desse aço temperado da história, aptos
a sofrer uma torção ou um aperto, até o último ponto, para que nós tenhamos a nossa resistência provada. Deus quer que nós sejamos não plantados como plantas numa estufa, mas como carvalhos fortes que resistem a todas as tempestades, não como dunas de areia que são levadas para lá e para cá pelas rajadas do vento, mas Deus quer que nós sejamos como rochas imóveis diante da força do mais violento temporal. Para nós atingirmos essa grande resistência, importa que nós passemos pelo vale da sombra da morte, ou por lugares de sofrimento. E é aí que Deus nos experimenta, é aí que Ele nos põe à prova, e é daí que Ele nos resgata como bom pastor. Alguns de nós não carecem de outro argumento, senão o da própria e pessoal experiência para provar que o sofrimento é, na verdade, o lugar onde Deus experimenta a nossa fé. É só olhar para a sua vida. O que a gente pode aprender? Que o vale da sombra da morte é um lugar que a gente às vezes vai, e Deus permite que a gente vá, para que ali Ele nos experimente. A gente pode aprender que o sofrimento é um lugar de provação. Segundo, nós podemos aprender que o sofrimento nos ensina a depender de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé compreende depender de Deus. E essa dependência só começa quando acaba a nossa. Nós só aprendemos a depender de Deus quando a gente já não consegue mais depender de nós mesmos. Alguns de nós, enquanto sabem fazer, fazem. Quando não sabem mais o que fazer, recorrem a Deus. Alguns de nós vão até onde podem. E enquanto podem, continuam. Quando não podem mais, aí param e recorrem a Deus. E às vezes Deus permite o sofrimento para nos ensinar que nós podemos depender dEle antes de que isso aconteça. O grande problema é que alguns de nós, ou que acontece com alguns de nós, é que só nós acabamos com a dependência de Deus, quando com a nossa dependência, quando a dor e o sofrimento, quando a aflição, ou quando os propósitos e projetos são vencidos e aniquilados, e nós não conseguimos vencer. Aí nós corremos e dependemos de Deus. Mas enquanto a gente puder depender de nós mesmos, nós continuamos e prosseguimos. Esse é um grande erro que a gente comete. Nós vamos, prosseguimos, caminhamos, até que chega um momento onde nós estamos exauridos, sem forças, onde nós estamos nos sentindo derrotados, frustrados, decepcionados, porque nós lutamos, batalhamos e nada conseguimos, porque nós somos dependendo de nós. A lição que o sofrimento nos permite aprender é que nós precisamos aprender a depender de Deus, antes de parar de depender de nós mesmos. E a terceira é que o sofrimento nos leva a nos dedicar ao Senhor. Conta-se uma outra história ocorrida com o general John Gordon, lá no sul dos Estados Unidos, onde a sua memória ainda é muito estimada. Passados alguns anos da Guerra Civil, o general Gordon propôs, no seu coração, candidatar-se ao Senado. Veio o dia da sua nomeação no estado onde ocorreria a eleição. Entre os seus eleitores, achava-se um homem que tinha sido companheiro de armas do general durante a guerra, mas que, por qualquer motivo, esse companheiro estava insatisfeito. E aí, na hora da votação, ele pensou: darei meu voto a um outro candidato. Quando eu preparei esse sermão, nem me ocorreu que domingo que vem é eleição. Então, qualquer referência à política é por sua conta. De minha parte, eu posso afirmar que não tem absolutamente nada a ver com eleição, nada a ver com candidato A, com candidato B, com candidato C.
é apenas uma citação de uma história. E as patentes militares aqui não têm absolutamente nada a ver com nada. Eu posso garantir isso para vocês. Então, abriu-se a eleição, fez-se a chamada dos eleitores. Chegou a vez daquele cidadão, ele avançou para votar contra o homem junto ao qual ele tinha combatido durante 4 anos de guerra. O general Gordon encontrava-se sentado lá no estrado, à vista de todos, quando o tal homem avançou, encarou o general, reparou uma cicatriz no seu rosto, testemunho do seu valor e do que ele sofrera em prol da causa com a qual ambos tinham lutado. E ele, se sentindo invadido por remorsos, exclamou com a mais profunda emoção: não posso votar contra ele. Eu tinha me esquecido da sua cicatriz. Eu tinha esquecido de olhar para a cicatriz dele. Onde ele obteve essa cicatriz? Queridos, vamos pensar sobre o seguinte: quantos de nós também nos esquecemos da cicatriz do Senhor? Paulo diz assim: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Nós temos essas marcas no nosso. O general Gordon tinha no seu corpo uma cicatriz. E um seu soldado, que ia votar contra, quando viu a cicatriz, se lembrou onde ele conseguiu aquela cicatriz, disse: eu não posso dar as costas para esse homem. Ele lutou comigo, ele me defendeu. Essa cicatriz também é minha. Quantos de nós também têm se esquecido das marcas, dos espinhos na fronte de Jesus? Quantos de nós têm se esquecido do lado do seu corpo que foi perfurado pela lança romana? Quantos de nós também se esquece das mãos, dos pés traspassados pelos cravos, cruelmente rasgando o seu corpo, e depois mais ainda com o peso dele? Nós temos nos esquecidos das cicatrizes que foram feitas por nossa causa. Temos nos esquecidos que Jesus estava no nosso lugar. Todas aquelas cicatrizes eram de cada um de nós. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus, às vezes, com dor e sofrimento, nos faz lembrar que as cicatrizes de Jesus foram o preço que ele pagou para que hoje nós, seus servos, o sirvamos. Mas alguns de nós servem ainda outras coisas. Deus permite que a dor e o sofrimento nos façam lembrar que as cicatrizes de Jesus dão o direito de posse sobre nós. Nas palavras de Atos, nele somos, existimos, nos movemos, somos do Senhor. Agora, essa permissão que Deus, às vezes, nos dá, à dor, ao sofrimento, isso se dá a partir do fato que está registrado no verso de número 4. Ele está conosco. O fato de eu ter ido ao vale da sombra da morte como uma ovelha que foi rebelde, desobediente, ou que até distraidamente acabou indo para lá, não significa que ele me tenha abandonado. O fato de, às vezes, nós estarmos aqui e passarmos por sofrimento, não significa que Deus nos deixou. Às vezes fazemos uma associação errada. Nós associamos dor com abandono de Deus. A Bíblia nunca fez essa associação. Nós associamos o sofrimento com o deixar de Deus que nós sigamos pelos nossos próprios caminhos. Não é bem assim que a coisa funciona. Ele diz lá em Mateus 28:20, eu estou com vocês todos os dias. O fato de doer não significa que ele nos deixou. Significa que ele pode usar essa dor para nos ensinar. Ensinar o quê? Que nós precisamos aprender a confiar nele. Ensinar o quê? Que nós precisamos aprender a andar com ele. E que nós precisamos aprender a nos dedicar a ele. O vale da sombra da morte não é o lugar onde a gente vai sozinho. Porque, olha o que o salmista diz.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Vale da sombra da morte é um lugar de dor? Sim. É um lugar de sofrimento? Sim. É um lugar de disciplina? Claro que é. É um lugar onde as coisas acontecem nas nossas vidas e provocam em nós um grande desconforto? É óbvio que sim. Mas não é porque Deus nos deixou, nos abandonou, nos entregou à própria sorte. É porque Ele permite que a gente vá para lá para aprender lições. Então, se você hoje passa pelo vale da sombra da morte, Deus tem um plano nisso para você. Talvez seja o plano em que você precise aprender a confiar nele. Talvez seja o plano que você precisa aprender a andar com ele. Talvez seja um plano que você precisa aprender a se dedicar a dedicar mais a ele. Eu quero orar com você sobre isso. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor sobre isso. Senhor, é possível que na noite de hoje, em função das vicissitudes, mudanças, transformações de fatos e de eventos nas nossas vidas, nós nos sintamos como Davi no Salmo 23, verso 4, andando pelo vale da sombra da morte. A impressão que a gente tem é de que nós estamos sozinhos. De que o Senhor deixou de nos ouvir e que o Senhor está nos castigando. Tudo isso que está acontecendo conosco é um castigo do Senhor para as nossas vidas. Bem, pode até ser. Isso é um fato. Mas não foi o Senhor que me levou, e nem a nenhum de nós. Não foi o Senhor que nos tirou da localidade onde estávamos, com águas de descanso, de refrigério, pastagens verdejantes, e nos levou a andar pelo vale da sombra da morte. Não foi o Senhor que nos conduziu a ele. Não necessariamente. Várias e várias vezes, nós é que nos dirigimos ao vale da sombra da morte, como Davi disse, ainda que eu ande. O Senhor não nos leva, nós é que vamos. Ou porque nos distraímos e deixamos de seguir exatamente como devíamos, ou porque, rebeldemente, nós acabamos nos dirigindo para lá. E o Senhor, então, usa a sua vara e o seu bordão para nos puxar de lá, para nos restaurar de lá. Isso gera um certo desconforto. E aí a gente associa esse desconforto já com os problemas de estarmos no vale da sombra da morte e entendemos, pela dor que passamos, pelas lágrimas que derramamos, pelo sofrimento que enfrentamos, que o Senhor nos deixou, nos abandonou e nos largou. E não é isso que a tua palavra nos diz. Então, Senhor, ainda que nós nos sintamos andando pelo vale da sombra da morte, onde as coisas não dão certo, onde as portas não se abrem, onde tudo que a gente faz não prospera, onde a gente parece que não vê uma luz no fim do túnel, onde as coisas não acontecem de maneira próspera, de maneira alegre, de maneira feliz, de maneira vitoriosa, onde as perspectivas não são de conquistas. Senhor, nos tira de lá. E mais do que isso, nos faz lembrar de que o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor está conosco neste momento. O fato de que isso ou aquilo não dê certo não significa que o Senhor nos abandonou. O fato de que essa ou aquela porta não se abra não significa que o Senhor nos largou a própria sorte. O fato de que as coisas não acontecem nas nossas vidas com a velocidade que nós precisamos, inclusive, que elas aconteçam, não significa que o Senhor nos deixou, nos abandonou e nos largou. Pelo contrário, ajude-nos a entender que o Senhor usa esses momentos para nos ensinar e nós nos disponibilizemos para aprender as lições da dor, do sofrimento, lição para confiar mais em Ti, lição para andar mais com o Senhor, lição para se dedicar mais a Ti e, com isso, os nossos testemunhos serem testemunhos que honrem, glorifiquem e exaltem o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de aprender essas coisas. Ajude-nos então.
Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém, Senhor.